Eleven realmente morreu no final de Stranger Things? Eu vou te provar que ela tá viva. E os irmãos Duffer deixaram várias pistas que ninguém se ligou. Então fica comigo nesse vídeo pra você saber exatamente o que aconteceu com a Eleven. Quando o episódio final saiu, a internet explodiu. Metade da galera achando que a Eleven morreu heroicamente no mundo invertido e a outra metade jurando que ela escapou. E você provavelmente tá em um desses times agora. Já comenta aí de qual lado que você tá. Se você comentou que ela morreu, tu errou. Sabe por quê? Porque tem 6 detalhes plantados pelos roteiristas que quando você conecta, tu vê que ela realmente está viva. E o primeiro deles foi colocado pela própria Millie Bobby Brown, sem ninguém perceber. Porque essa não é só uma teoria de fã maluco. Isso é engenharia narrativa. E quando você vê as provas, não tem como negar. A Millie, a atriz que interpreta a Eleven, ela deu uma entrevista um tempinho antes do episódio final, onde soltou algo que ninguém conectou na época. Perguntaram qual era o filme favorito dela, e ela respondeu que era Up, Altas Aventuras. Tu pode até achar que foi só uma resposta aleatória, mas não foi. Se liga nisso. Sabe aquele lugar onde a Eleven supostamente está se escondendo? Aquele lugar das cachoeiras lá que o Mike descreve? Então, pausa o episódio e dá uma olhada no cenário com atenção. É literalmente o paraíso das cachoeiras do filme do Up. A mesma estética, as mesmas montanhas no fundo, a mesma sensação de lugar escondido e intocado do mundo. E isso não é coincidência, galera. Nessas produções do nível de Stranger Things, nada é por acaso. Cada cena é escolhida a dedo. Cada referência visual é aprovada por dezenas de pessoas. E provavelmente isso foi um pedido da própria Millie, o que prova que ela tem poder de discutir sobre o destino da personagem dela. Você realmente acha que ela pediria isso pra personagem morrer? Nenhuma atriz interfere no roteiro pra matar a própria personagem, da forma mais triste possível. Mas isso é só o começo, porque se você acha que o Mike tá inventando essa história toda, tem um detalhe na própria fala dele que prova o contrário. Aqui vai o detalhe que destrói qualquer teoria de que o Mike inventou tudo isso. O Mike diz: ela está no lugar com as 3 cachoeiras. Mas quando mostram o lugar onde a Eleven tá, tem 2 cachoeiras, só 2. Se fosse uma história inventada pelo Mike para lidar com o luto, ele acertaria todos os detalhes, né? Ou os roteiristas mostrariam exatamente o que ele descreveu. Mas não, eles colocaram propositalmente uma inconsistência. Ok, mas como ela conseguiu escapar se ela estava literalmente cercada pelo governo e aquelas armas anti-Eleven? Bom, na cena da suposta morte da Eleven, nós vemos os militares com várias daquelas antenas apontadas diretamente para Eleven. E essas antenas emitem a frequência que anula os poderes dela. É a kryptonita dela. Todo mundo viu isso. Todo mundo sabe que com aquelas antenas ativas, a Eleven não consegue usar os poderes. Então me explica, como ela conseguiu fazer o Mike entrar na mente dela? Como ela saiu do caminhão e foi até lá? Era pra ela ter ficado fraca. E o mais importante, que ninguém reparou, se ela estava usando os poderes naquele momento, por que o nariz dela não sangrou? Na série toda, quando ela usa os poderes, o nariz sangra. Mas ali, nada. É no mínimo estranho, galera. Então a Kylie realmente usou os poderes de ilusão. A Kylie criou aquela ilusão visual de que a Eleven estava se fundindo com o mundo invertido, enquanto na verdade a Eleven estava fugindo pelos túneis. E antes que você diga, mas isso é forçado, deixa eu te mostrar que até narrativamente matar a Eleven não faria o menor sentido. Olha, eu vou ser sincero com você. Se os Duffer quisessem uma morte realmente impactante nessa temporada, a Eleven seria a pior escolha. Sabe por quê? Porque a temporada inteira ela ficou de lado. E eu vi muita, mas muita gente mesmo reclamando da atuação sem sal da Millie. Pensa comigo, quem teve os arcos emocionais mais fortes? O Steve, com a jornada dele de redenção, o Dustin e a sua amizade com o Ed e com o próprio Steve, o Will e o seu amor não correspondido e todo aquele assunto de aceitação, ou a Eleven, que passou a temporada inteira tendo conflitos repetitivos com o Hopper e narrativa rasa. Se você entrasse no Reddit, no Twitter ou em qualquer fórum de fãs durante a temporada, todo mundo estava com medo de que morressem o Steve, o Dustin ou o Will. Ninguém estava especulando muito sobre a morte da Eleven, porque narrativamente não estava sendo construído para isso. Os Duffer são roteiristas experientes, galera. Eles sabem que a morte de um personagem só funciona se você construiu para aquilo. Eles fizeram exatamente essa construção para depois matar com o Bob na segunda temporada, com o Alexei na terceira e com o Ed na quarta temporada. Agora, a morte da Eleven, ela viria do nada, sem um setup emocional adequado, porque não era pra ser uma morte de verdade, era pra ser um ponto de virada. E se você ainda tem dúvida, tem uma cena que foi cortada propositalmente que muda tudo. Tem uma cena que 80% das pessoas não prestaram atenção porque é super rápida. Antes da suposta morte da Kylie, é mostrado que ela fala alguma coisa pra Eleven, mas a cena corta e a gente não vê nada do que ela fala. A gente vê a boca da Kylie se mexendo, a gente vê a Eleven ouvindo atentamente, mas o áudio é cortado, a gente não escuta nada. E aí, quando o Mike começa a contar a
teoria dele, tem um flashback super rápido que mostra que elas combinaram essa falsa morte da Eleven. A Kali fez uma ilusão pra geral, enquanto a Eleven vazava dali. Aí eu te pergunto, por que cortar o áudio se fosse só um adeus triste? Eles mostrariam a despedida completa pro impacto emocional. Eles cortaram porque era uma instrução, um plano sendo coordenado em tempo real ali. Agora vamos sair um pouco da análise narrativa e abrir mais a mente e entrar na realidade brutal de Hollywood. Galera, Stranger Things é a série mais valiosa da Netflix. Gera bilhões em merchan, já tem spin-off planejado. E você acha realmente que a Netflix ia deixar os Duffer matarem a única personagem com poderes que sobrou na série? Ó, vamos fazer a conta. O Will perdeu os poderes quando o Vecna morreu. A Kali morreu na cena final. O Vecna também morreu, como tinha falado antes do Will. Todos os outros experimentos do laboratório foram mortos nas temporadas anteriores. Se a Eleven morreu, não sobrou ninguém com poderes. Como é que você vai fazer um spin-off de Stranger Things sem o elemento sobrenatural? Como você continua a história sem ninguém que possa enfrentar as ameaças que podem aparecer? Você não faz. Simples assim. E ter alguém com poderes é importante demais. Porque se liga, galera. O que aconteceu no final foi que acabaram com o mundo invertido, que era um buraco de minhoca que ligava dois pontos do espaço-tempo. Só que o abismo, ou dimensão X, ainda tá lá. O Devorador de Mentes pode estar lá ainda, porque ele não tem forma física, igual o Vecna. Então ele não morreria empalado junto com o Vecna. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Enfim, a Netflix não investiria centenas de milhões em uma franquia para matar o único personagem que permite que ela continue existindo. Então, depois de todas essas provas que eu trouxe, você ainda acha que ela morreu? Ou finalmente aceita que foi o plano mais bem executado da série? Comenta aqui embaixo qual dessas provas te deixou com aquela pulga atrás da orelha. Eu aposto que foi aquela das cachoeiras. Duvido que você sabia dessa. E se você quer mais análises desse nível, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas teorias. E nos vemos na próxima. A Eleven tá viva e eu provei. Um abraço e fui. Valeu!